Quando eu era criança e assistia My Little Pony, eu torcia para que o Império de Cristal aparecesse nos próximos episódios, porque na minha cabeça de criança, esse reino era tão interessante. Então dá pra imaginar que eu fiquei bem frustrada quando o desenho acabou sem contarem mais coisas sobre a história do Império de Cristal. Tipo, como ele surgiu, o que exatamente são os pôneis de cristal, por que a Candace governa o reino mesmo ela não sendo um pônei de cristal. Eu não sei! Só que depois de mais velha, quando eu comecei a fazer vídeos de My Little Pony, eu descobri que fora do desenho temos fontes oficiais que explicam essas perguntas. Hello, Crystal Ponies! Não vocês! O vídeo é sim sobre vocês, mas não agora. Pois hoje vamos falar da possível origem do Império de Cristal e o seu possível paradeiro na quinta geração. A única explicação oficial que existe é de que o Império de Cristal surgiu após uma pônei comum chamada Mori depositar todo o seu amor em uma estátua em forma de coração, e a magia do amor dela se manifestou, assim criando o Coração de Cristal e o Império de Cristal. Essa foi uma história legal. Só que essa informação veio do diário das duas irmãs, que já tem resumo aqui no canal. E praticamente 80% do livro contradiz muita coisa que vimos na série, incluindo essa origem do Império de Cristal, pois nos quadrinhos é dito que o Coração de Cristal foi criado depois que o reino surgiu. Inclusive é dito que ele foi criado pela Mori como arma de defesa. E ok que os quadrinhos de My Little Pony às vezes também não são fontes muito confiáveis para a lore do desenho, já que eles se contradizem muitas vezes. Mas aquele livro das duas irmãs é ainda menos confiável. Não me leva a mal não, mas eu não vou ler. É inegavelmente, inquestionavelmente intragável. Então a origem do Império de Cristal continua sendo um mistério. Só sabemos que 1000 anos depois da confusão com o Rei Sombra, a Candace virou a princesa do Império de Cristal, já que ela é uma parente distante da princesa Mori, a primeira princesa do Império de Cristal. Sim, aquela mesma que foi de arrasta por causa do Rei Sombra. Porque o Império de Cristal sumiu ainda na época que a Mori governava, e ele voltou 1000 anos depois. E só depois que ele retornou que a Candace herdou o trono, a tornando a segunda princesa do reino. Mesmo ela sendo uma tatara. 2000 anos depois. Tatara neta da princesa Mori. Ou então a Mori tinha algum irmão, sobrinho, primo ou parente que conseguiu fugir do reinado do Sombra. E que por algum motivo, ao passar dos séculos, a única que sobrou da família foi a princesa Candace. Cara, a família dela deve ter alguma história muito louca pra contar, se ela tivesse conhecido eles. O quê? Por quê? E por tocar no assunto, não sabemos mais nada além dessas informações, porque nunca revelaram quem são os pais da Candace, ou qual é o motivo de terem abandonado ela ainda bebê em uma vila de unicórnios, ao invés de deixar a menina num orfanato. E tá, na G4 a gente quase não teve informações sobre o Império de Cristal, mas será que na G5 consertaram isso? Ou melhor, ele chegou a aparecer nela? A gente viu o que aconteceu com Canterlot, Ponyville e até aquele reino submarino na quinta geração. Mas e o Império de Cristal? Um dos reinos mais antigos de Equestria, que já passou por vários perrengues e mesmo assim se manteve de pé. Bom, não temos um paradeiro oficial do reino e dos pôneis de cristal na quinta geração. Você está brincando? Está brincando, não é? Assim, eu vi algumas teorias de que uma vila chamada Starlight Ridge, que apareceu no último capítulo de Deixe Sua Marca, pode ser o Império de Cristal, e que os habitantes de lá são descendentes dos pôneis de cristal, que perderam suas características mais marcantes com o passar dos séculos, mas eu não vi muitas coisas que deixem claro essa conexão. As únicas provas são de que essa é uma cidade que fica ao redor da neve e que os habitantes parecem ser uma subespécie diferente dos pôneis comuns, assim como os pôneis de cristal. Mas tirando isso não faz muito sentido. Eu acho que provavelmente teriam planos para explicar o que aconteceu com o Império de Cristal mais pra frente. Principalmente porque tinham planos para introduzir a Twilight, os pôneis morcegos e vários outros conceitos que foram engavetados após o cancelamento da G5. Então talvez o paradeiro do Império de Cristal também fosse um desses conceitos. É um grande mistério. Mas enfim, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por último, mas não menos importante, muito obrigado aos membros do canal e a todo o seu apoio, vocês são demais, um beijo pra cada um de vocês. E tchau, até os próximos vídeos!